E aí, bora para mais uma reflexão. Eu acabei de ver esse post aqui. Também existe luto em deixar uma versão de si para trás. Na verdade, tinha vários outros, né? Eu anotei alguns aqui que eu achei que faz sentido com a minha vida em específico. Na verdade, eu li mais cedo, não acabei de ver especificamente agora, né? Mas enfim, eu tinha lido mais cedo e de alguma forma isso ficou na minha memória. E aí agora eu lembrei disso, porque já eu vou me arrumar para ir pro centro espírita e, né, enfim, estou indo em busca de mais coisas para minha espiritualidade, né? Para quem não sabe, eu sou budista, mas agora eu estou buscando outras coisas também. Enfim, acho que conhecimento nunca é demais. E aí, o tema da palestra que vai ter hoje é cura. E eu fiquei, putz, eu não posso perder, sabe? Porque eu acho que é interessante a gente se curar sempre, sabe? E aí eu lembrei desse post, né? Também existe luto em deixar uma versão de si pra trás. E aí eu comecei a pensar de tipo assim, caraca, será que eu tô me sentindo do jeito que eu estou me sentindo? Porque de alguma forma eu tô enfrentando um luto de tá deixando versões minhas pra trás. E não é que eu não aceite deixar as minhas versões pra trás, mas que de alguma forma elas ainda me prendem. E esse prender faz com que eu não consiga me mudar. Não, faz com que eu não consiga mudar completamente da maneira que eu gostaria, sabe? E aí eu também anotei, né? Também existe luto em mudar depois de experiências difíceis. Também existe luto em aceitar mudanças que você não escolheu. Acho que eu deveria falar sobre cada um individualmente, né? Mas tá, também existe luto em mudar depois de experiências difíceis. E eu acho que é real, né? Sejam experiências, sabe, de relacionamentos, de amizades, de namoro, de qualquer coisa desse sentido também. Ou qualquer coisa difícil, sabe? Até, putz, eu tinha que fazer alguma coisa hoje e isso não deu certo. E às vezes a gente não lida muito bem com isso. Eu acho que isso também poderia se qualificar como, sabe, é um mini luto, mas talvez ainda seja. Também existe luta em aceitar mudanças que você não escolheu. E eu acho que essa talvez seja um grande ponto na minha vida presente. Eu me sinto uma pessoa muito diferente de quem eu estava sendo há, sei lá, 1 mês, 2 meses atrás. E o que é muito louco porque, pô, a gente às vezes não imagina o quanto a nossa vida pode mudar em 1 mês. Em poucos meses, em dias, sabe? Tipo, caraca, é muito louco, porque às vezes a nossa vida pode mudar em 1 hora, a gente não sabe. E eu acho que isso aqui faz muito sentido. Na verdade, as frases que eu anotei, todas fazem sentido no momento presente, mas eu acho que é isso, sabe? Coisas aconteceram nessas últimas semanas, nesses últimos meses, e não é que eu não aceite essas mudanças que eu não escolhi, mas que são difíceis, entende? E a gente sabe que precisa aceitar isso, que a gente precisa enfrentar isso, mas é difícil. E a gente não consegue resolver isso do dia pra noite. Às vezes a mudança pode acontecer do dia pra noite, né? Tipo assim, pô, é isso aqui, vai ter que fazer isso aqui. Isso às vezes pode acontecer do dia pra noite, mas a transição e toda essa questão não é, leva-se mais tempo. Então talvez esse tempo que a gente leva pra processar e entender e tudo mais, talvez seja esse processo de luto, né? É que a gente internaliza que luto é quando alguma pessoa não está mais nessa vida, né? E não. Muitas coisas podem ser luto. Também existe luto quando a vida toma um novo... Também existe luto quando a vida toma um rumo diferente. De certa forma, isso está relacionado com deixar uma versão pra trás, né? Que é tipo, pô, vai mudar. E às vezes a gente se sente mal porque não estava... Também existe luto quando a vida toma um rumo diferente. Também existe luto em deixar uma vida...
Também existe luto quando a vida toma um rumo diferente. Também existe luto em deixar uma fase da vida acabar. Também existe luto quando a realidade quebra a idealização. Eu acho que essas três estão muito, sabe, uma completa a outra, porque meio que é isso, né? A gente idealiza coisas, a gente planeja coisas, a gente, sabe, quer coisas, a gente traça um plano, traça uma direção, e aí às vezes a vida toma um rumo diferente. Ou às vezes uma outra coisa acontece que faz com que a gente entenda que, putz, não é pra ser daquele jeito que a gente tava imaginando. Ou simplesmente, sei lá, sabe? E cara, é muito difícil. E é muito difícil, sinceramente. Mas o que eu achei mais interessante foi enxergar que todas essas coisas, na verdade tem muito mais coisas aqui no post, né? Outros tipos de luto. Mas o que eu achei mais interessante foi olhar pra isso com esse sentimento de, caraca, todas essas coisinhas, de certa forma, sabe, é um luto, né? Porque se a gente pensar o que é luto, eu vou até pesquisar na real, porque eu não quero falar qualquer asneira aqui. Vamos lá, o que é luto? Luto é uma resposta emocional, física e comportamental natural ao rompimento de um vínculo significativo. Embora seja mais frequentemente associado à morte de um ente querido, ele também ocorre diante de outras perdas importantes, como o fim de relacionamento, a perda de um emprego, mudança drástica na saúde. Luto não é uma doença, mas sim um processo de adaptação e reorganização emocional. E aí isso pode, né, nos afetar de forma física, né, sei lá, insônia, alteração de apetite, fadiga, dores, emocionalmente, né, porque vai, né, tristeza, raiva, culpa, medo, sensação de vazio. E cognitivamente, é muito comum sentir confusão mental, dificuldade de concentração e pensamentos recorrentes sobre o que foi perdido. E a gente vem para as fases do luto, né, que a primeira fase é a negação. Depois a gente vai passar por uma raiva, barganha, tristeza e aceitação. E é isso. Caraca! Só que é isso, né? Acho que a gente sempre associou isso a pessoas, né? Tipo, uma perda de alguém, né? Seja nesse contexto de morte ou de essa pessoa não tá mais na minha vida por algum motivo, né? Não somos mais amigos, não somos mais um casal. Mas, caraca! Mas existem muitas outras coisas que a gente pode enxergar como luto. E eu acho que o legal de enxergar isso, né, dessa forma, como por exemplo, também existe luto em aceitar mudanças que você não escolheu. Eu acho que isso aqui é interessante porque, por exemplo, eu recebi não sei nem como explicar isso em específico, mas sei lá, talvez uma mensagem, né, uma mensagem sobre buscar a minha espiritualidade e eu sempre estive em negação durante a minha vida, assim, sabe? Sempre estive em negação. E aí eu passei pela fase da negação, porque eu, tipo, tá, tudo bem, ok, eu vou em busca disso. Depois, eu passei por uma fase de raiva. Por quê? Porque quando eu aceitei, eu acho que eu comecei a ter, talvez, provações pra, tipo assim, vamos ver se ela realmente aceitou. E aí algumas coisas começaram a acontecer que eu fiquei assim, pô, tu me faz aceitar pra depois me mandar essas coisas? Aí eu comecei a ficar com raiva. Passei pelo estágio da raiva. Agora o estágio da barganha. A tentativa de negociar mentalmente uma saída pra reverter ou aliviar a dor. Tá, talvez acho que faz sentido. Acho que o coisa da barganha talvez seja aquele contexto de... Tá, beleza, eu tô entendendo que essas coisas acontecem, né? O que eu tenho que fazer e tal. Acho que entra naquele contexto da nossa conversa mental, né? Pra saber como lidar com tudo isso e o que fazer com tudo isso. Acho que eu passei por esse processo. Um momento de tristeza, depressão, tá, um momento de consciência e impacto. Eu acho que talvez essa necessariamente não se aplica aqui. Eu acho que eu tô mais no estágio da barganha e aceitação, sabe? Mas é tipo assim, caraca, realmente isso faz sentido. Realmente isso faz sentido. Sabe, porque, por exemplo, se eu for fazer uma comida e essa comida der errado, a gente vai passar por um estágio de luto.
porque a gente tá na empolgação, pá, a gente gera aquele apego, aquele afeto, alguma coisa, né, aquela empolgação, e aí se der errado, a gente vai passar por fases de luto, né, tipo, pô, por que deu errado? Eu fiz tudo certo aqui, não tinha como dar errado, deu errado, é uma negação. E a gente vai ficar com raiva porque o negócio deu errado. Depois a gente vai ter que fazer a barganha, tipo assim, não, tudo bem, né? Pode ter sido alguma coisinha aí e tal, ok. Aí a gente se sente triste mesmo assim porque não deu certo, mas depois a gente aceita. Nossa. Assim, um vídeo, literalmente, mais um vídeo aqui. Hoje não tive o meu café, né? Mas não tive o roteiro. Foi sem roteiro. Não teve café, mas foi sem roteiro. Caraca, eu acho que pensar dessa forma pode fazer com que a gente enxergue situações da vida, né, de uma maneira diferente, talvez. Pelo menos eu vou começar a olhar, né, de uma maneira diferente para algumas coisas, e eu vou conseguir entender que, tipo assim, tá, eu tô me sentindo assim porque isso tá acontecendo, e aí eu tô meio que nesse estágio agora, entendeu? Tipo, essa coisa aqui na minha vida não tá dando certo, e eu queria muito que desse certo, e aí, tipo, tá, eu tô nesse estágio aqui, então talvez isso faça com que a gente lide com essa situação de uma maneira diferente, para que a gente enxergue de uma maneira diferente, para que a gente haja de uma maneira diferente. Porque se eu parar pra pensar, às vezes quando a gente entra na questão de um luto realmente, de perder um ente querido, né, esse luto ele pode durar 1 mês, 1 ano, 10 anos, a gente não sabe, porque o tempo é relativo para cada pessoa. Mas se quando a pessoa que está ali passando no luto, ela começa a entender sobre essas fases e ela começa a trabalhar em cada uma dessas coisas, a chance de talvez ela conseguir passar por esse luto pode ser um pouco mais rápido. Entende? Então, às vezes a gente tá, sei lá, sofrendo por alguma coisa, se lamentando por alguma coisa, né, sei lá, num estágio de negação por alguma coisa, assim, sabe? E isso tá se perdurando muito mais tempo, simplesmente pelo fato da gente não entender, talvez dessa forma, e entender, tipo assim, tá, a gente vai ter que passar por essas fases aqui, né, tipo, deixa eu trabalhar essas coisas aqui pra eu passar logo por essas fases e eu chegar no próximo estágio da minha vida. Entende? E aí agora eu acho que eu vou ter que anotar todas as minhas coisas que possivelmente eu esteja em luto, para eu saber em qual fase eu tô e como sair delas para chegar, tipo, no próximo passo de vida. Bom, mais uma vez eu espero ter agregado em alguma coisa, né? Acho que o meu propósito, né, principalmente o meu propósito aqui nesse canal é justamente te fazer pensar em alguma coisa diferente, sabe? Eu tenho essa mente mais reflexiva, mais filosófica e eu acho que isso é massa, sabe? Quanto mais a gente questiona e busca entender outras coisas, ter outras perspectivas, a gente começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Então, eu espero ter cumprido a minha missão hoje aqui, né, de levar essa nova maneira de pensar aí nas coisas e na vida. E obrigada mesmo, sabe, pela companhia de sempre. E se inscreve aqui no canal, se gostou desse conteúdo, deixa aquele like e dá uma olhada aí também em outros vídeos. Tem muitos vídeos aí pra fazer pensar. E eu espero você no próximo vídeo aqui nesse canal.